Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago um autor francês que tem por nome de Raymond Aron, o grande sociólogo, politólogo francês, comentador político, e vamos falar da obra Ensaios sobre as Liberdades, Ensaio sobre as Liberdades, escrito em 1965, uma obra de importância primordial nos tempos que correm, e mais uma vez eu quero realçar a importância de trazer para o debate, para o canal, para os meus amigos, a importância, portanto, daquilo que nós chamamos dentro da ciência política as liberdades fundamentais. E esta obra que está aqui faz justamente esta análise sobre o que significa as liberdades dentro da história das ideias políticas, dentro da ciência política. Quando nós falamos das liberdades, o que é que significa, e nada melhor que este autor, Raymond Aron, que de facto é uma das grandes referências dentro da ciência política. E vamos ver rapidamente quem é Raymond Aron, que nasce em 1905 em Paris e vai falecer em 1983 na mesma cidade, ou seja, Paris. Sociólogo francês com ligações à filosofia, também atraiu a atenção enquanto comentador político. Foi leitor da Universidade de Colónia, quando da sua passagem pela Alemanha, durante a sua juventude. Foi professor de Sociologia e de Ciência Política nas prestigiadas universidades École Nationale d'Administration, em França, Escola Nacional de Administração, em 1945, Instituto de Estudos Políticos de Paris, na Sorbonne, 1965, uma das mais prestigiadas universidades francesas, no Collège de France, em 1970, e foi diretor de estudos da Escola Politécnica dos Altos Estudos, École Pratique des Hautes Études, portanto, em 1960. Este autor, de facto, ainda hoje é tido como referência em França, dentro de quem estuda a ciência política, e, de facto, vamos ver um pouco mais as ideias deste autor. Produziu obras muito importantes sobre estudos estratégicos, teve um contributo muito grande nas teorias da sociologia, inclusive o seu célebre livro As Etapas do Pensamento Sociológico, escrito também em 1965. Foi muito próximo de Max Weber, o sociólogo Max Weber, e também de Alexis de Tocqueville, também o estudioso da democracia da América, o estudioso francês que fez uma viagem aos Estados Unidos e que escreveu a grande obra Democracia na América. Aliás, o próprio Raymond Aron vai reabilitar este autor, que foi um pouco esquecido depois no século XX, não é? Este autor, Raymond Aron, viveu no século XX, e vai reabilitar toda a obra de Alexis de Tocqueville, principalmente o livro em 2 tomos, o primeiro e o segundo, da Democracia da América. Portanto, este autor produziu ainda uma série de estudos, defendeu várias teses e se opôs, portanto, ao marxismo. Foi, de facto, um autor que se opôs ao marxismo, e em 1957 vai escrever a obra mais famosa, a sua obra mais famosa, O Ópio dos Intelectuais, que vai fazer uma crítica muito dura ao marxismo. E aqui, nesta obra que nós vamos ver aqui hoje, iremos ver que o autor vai comparar 2 autores, vai comparar Alexis de Tocqueville e o próprio Karl Marx, não é? Ele teve um pouco isolado na sua época, derivado ao conteúdo das suas teses, não é? Derivado à inteligência francesa, principalmente, e europeia, muito virada para, digamos assim, a esquerda ideológica, não é? O marxismo e o neomarxismo, e este autor vai se opor completamente a esta escola. Este livro, Os Ópios dos Intelectuais, vai ter de facto um grande impacto na sociedade francesa e no mundo dentro da história das ideias, mas hoje vamos ver aqui o seu ensaio sobre as liberdades, mas rapidamente vamos ver as principais obras do autor. Portanto, em 1928
escreve Introduction à la philosophie de l'histoire, Introdução à filosofia da história. Em 1930 escreve La sociologie allemande contemporaine, a sociologia alemã contemporânea. Em 1938 escreve Essai sur la théorie de l'histoire dans l'Allemagne contemporaine, ensaio sobre a teoria da história na Alemanha contemporânea. Em 1943 escreve L'homme contre les tyrans, o homem contra os tiranos. Em 1948 escreve Le Grand Schisme, o grande cisma. 1955 escreve, portanto, a Real Política, escrita em 1955. Em 1955 também, no mesmo ano, vai escrever Électeurs Paris et Revue Française de Sciences Politiques, portanto, Eleitores Paris, Revista da França da Ciência Política. Em 1955 escreve então a obra mais importante, L'Opium des Intellectuels, o ópio dos intelectuais. Em 1961 vai escrever Paix et guerre entre les nations, paz e guerra entre as nações. 1963 vai escrever 18 leçons sur la société industrielle, 18 lições sobre a sociedade industrial. Em 1965 escreve Les étapes de la pensée sociologique, portanto, as várias fases do pensamento sociológico. E, por fim, em 1965 escreve Essai sur les libertés, ensaios sobre as liberdades, que é, portanto, este trabalho que eu tenho aqui. E, por fim, em 1983 escreve, portanto, Memórias, praticamente no ano em que o autor vai falecer. Dito isto, vamos então à obra. Eu selecionei aqui 7 passagens muito interessantes desta obra para nós podermos analisar a obra, e desde já devo de dizer que este autor é de facto um grande pensador dentro dos intelectuais franceses. Ele vai fazer aqui, portanto, o estudo minucioso entre aquilo que este autor chama as duas grandes liberdades, a liberdade real e a liberdade formal. Todo o livro é pautado por essas duas visões, em que o autor vai fazer uma comparação entre, portanto, Alexis de Tocqueville, a análise que Alexis de Tocqueville fez sobre a liberdade em relação ao sistema democrático, não é? E a análise também de Karl Marx sobre, de facto, o que Karl Marx chamava as liberdades. E fazendo este contraponto, o autor vai fazer aqui duas distinções e vai falar em dois conceitos, o conceito de real e o conceito de formal. E nós já vamos aqui analisar melhor, portanto, esta visão. Então, o autor começa o livro fazendo um elogio, digamos assim, à Constituição norte-americana, dizendo que a base da Constituição norte-americana praticamente quase nunca foi mexida, ou muito pouco mexida, e que tem uma base bastante forte sobre as liberdades individuais. E aqui o autor, que se posiciona dentro do liberalismo clássico, atenção mais uma vez, dentro do liberalismo clássico, sempre no plano económico e também no plano dos valores, o autor se posiciona dentro do conservadorismo. E este autor vai na página 10 do livro, e nós vamos ler esta passagem, vai nos falar o seguinte, na página 10. Defendemos que essas verdades são sagradas e irrecusáveis, que todos os homens foram criados iguais e independentes, que, de facto, de haverem sido criados iguais, portanto, derivam direitos inerentes e inalienáveis, entre os quais se contam a preservação da vida e a prossecução da felicidade. Portanto, aqui o autor faz aqui nesta passagem, mostra de facto a importância da Constituição norte-americana, daquilo que ele vai falar das liberdades reais, daquilo que o autor chama liberdades reais. E mais para a frente o autor vai falar, portanto, o autor vai fazer a comparação, digamos assim, eu vou aqui ao índice, vai fazer no primeiro capítulo a comparação entre Alexis de Tocqueville e Karl Marx. Portanto, todo o primeiro capítulo vai ser baseado nesta comparação. Depois, no segundo capítulo, as liberdades formais e liberdades reais. Aqui o autor vai nos explicar o que é que Raymond Aron entende por esses dois conceitos. E, por fim, na terceira parte, liberdade política e sociedade técnica. E a conclusão. Devo de dizer que no último capítulo há uma crítica muito forte sobre, já nessa altura, sobre aquilo que nós chamamos a tecnocracia, que invadiu completamente o espaço europeu e a política
da Europa do Oeste, não é? Principalmente a Europa da União Europeia, e aqui este autor faz uma crítica nesta visão. Vamos então, no primeiro capítulo, não é? A comparação entre Alexis de Tocqueville e Karl Marx. O autor, na página 25, vai nos dizer, portanto, na segunda passagem que nós vamos ler, a segunda passagem deste vídeo, na página 25, o autor fala-nos de que a obediência passa a ser servidão desde que o poder é ilegítimo, desde que o desprezam e tem como único princípio, como diria Montesquieu, o medo ou o conformismo. Exatamente o que nós estamos a viver nos dias atuais. E mais uma vez, a escolha do meu canal sobre estes livros de importância, portanto, crucial para os tempos que nós estamos a viver e para, de facto, a importância da liberdade nos chamados sistemas democráticos, sistemas de Estado de Direito, sistemas com uma base republicana, neste caso, não é? Podemos dizer, de facto, a importância do conceito de liberdade. E quando deixa de haver liberdade, o autor nos fala, portanto, que o poder se torna servidão. Para este autor, a virtude para ele é o poder moral que cada indivíduo exerce sobre si mesmo e que o impede de violar o direito dos outros. Aqui devo de dizer a importância daquilo que nós chamamos responsabilidade pessoal. Meus amigos, se nós não fizermos, portanto, uma análise pessoal, se nós não partimos diretamente primeiro da nossa própria responsabilidade, qualquer sistema, seja ele económico ou político, terá tendência em fracassar. E um dos grandes problemas na esquerda política é precisamente isto. A visão da esquerda parte do sentido de uma base social. Parte sempre a partir de uma análise das outras pessoas, a partir de uma análise da sociedade, a partir de uma análise de que os problemas dentro da pobreza e todas essas, portanto, todos esses problemas que existem na sociedade são sempre vistos como um problema sendo dos outros, partindo sempre das instituições, do meio social, muitas vezes daquilo que Karl Marx falava sobre a superestrutura e a infraestrutura, não é? Que uma influenciava a outra. E é esta ainda hoje a visão da esquerda, nunca uma visão na própria responsabilidade pessoal. E aqui Raymond Aron justamente enfatiza, fazendo a comparação entre a liberdade real e a liberdade formal, enfatiza, portanto, esta liberdade pessoal, esta liberdade própria do ser humano que nós, esta responsabilidade pessoal, enfatiza, portanto, pondo o acento tónico nesta responsabilidade pessoal. E mais para a frente, na página 32, Raymond Aron vai falar aqui nas duas visões de Alexis de Tocqueville e de Karl Marx. Fazendo esta comparação, podemos ler na seguinte passagem. Portanto, será preciso sublinhar a diferença de estilo entre Tocqueville e Karl Marx e também a diferença de sentido atribuída por um e pelo outro à mesma palavra democracia. Nós vamos ver agora. Igualdade das condições, regimes representativo, liberdade pessoais e intelectuais, tal é a democracia liberal, expressão achada da sociedade moderna, segundo Alexis de Tocqueville. Pelo contrário, a democracia, segundo Karl Marx, é uma verdade secreta, um enigma resolvido de todas as constituições, porque o povo é a origem e criador de todas as superestruturas, aquilo que eu disse há pouco, de todas as superestruturas políticas, e porque o homem só atinge a verdade de si mesmo, só toma consciência dessa verdade na medida em que se reconhece mestre e possuidor de todas as instituições em que se, portanto, alienou através dos séculos. Portanto, aqui nós vemos a ênfase nas instituições, no meio social, de que o homem alienou-se e por isso o problema é sempre um problema visto de fora e nunca de dentro do ser humano, é sempre de fora. E aqui é esta a grande diferença que Raymond Aron nos fala entre Alexis de Tocqueville e Raymond Aron. E podemos prosseguir mais para a frente
na página 81, mais uma passagem que nós vamos aqui ler, página 81, e então nós vamos agora ver sobre a liberdade real e a liberdade formal. E então temos a pequena passagem que eu selecionei, a liberdade real, a liberdade que os indivíduos sentem como tal, não depende menos dos costumes e dos homens do que as leis. Aqui a ênfase nas leis, nas liberdades e nos costumes, não é? Então podemos ver, de facto, aonde está visto a liberdade real. Liberdade real, liberdade do ser humano, toda ela está ancorada com vários princípios. Princípios esses e valores, muitas vezes vindo dos costumes e das tradições que foram enraizando por meio, portanto, sempre de uma progressão, por meio de uma tentativa e erro, não é? Sempre por meio da experiência, preservando assim aquilo de que é bom e aquilo de que é mau e que o homem foi fazendo, portanto, a experiência ao longo da história. E é essa experiência que Raymond Aron nos fala, e Raymond Aron vai nos falar, portanto, da importância do constitucionalismo. E nós vamos então ler aqui uma passagem mais comprida em que vamos poder perceber um pouco mais. A concepção da liberdade sob o reinado da lei, objeto principal deste livro, portanto, Ensaios sobre as Liberdades, repousa sobre a tese seguinte: quando obedecemos às leis no sentido de regras gerais e abstratas, formuladas sem referências a uma aplicação eventual, a nós mesmos não nos achamos submetidos à vontade de um outro homem e, por conseguinte, somos livres. O ideal do reinado da lei, que substitui o domínio do homem sobre o homem, é parte integrante do liberalismo conservador ocidental. É isto aqui importante, eu vou repetir. O ideal do reinado da lei, que substituiu o domínio do homem sobre o homem, é parte integrante do liberalismo ocidental. E mais para a frente, quer se queira, quer não, o governo das sociedades comportará sempre o poder dos homens sobre os homens em períodos de crise. Frente às outras coletividades, os governantes tomam decisões que comprometem todos os cidadãos e convertem, inevitavelmente, esses últimos em seus instrumentos. Ora, hoje é o que nós vemos, não é? Portanto, os governantes tomam decisões que comprometem todos os cidadãos e convertem, inevitavelmente, esses últimos, os cidadãos, em seus instrumentos. É o que nós vemos hoje. Se não há uma base constitucional que garanta as liberdades, de facto, não pode haver. Portanto, não pode haver liberdade. As liberdades, todas elas, o que nós aqui chamamos de liberdades no sentido de ciência política, dentro da história das ideias, são as liberdades individuais dos seres, portanto, dos seres humanos, dentro da base daquilo que os seres humanos podem ou não podem fazer, inseridos dentro de um Estado de Direito. Eu não estou aqui a falar na libertinagem. A libertinagem, ou o libertarianismo, são dois outros conceitos completamente diferentes que nada têm a ver com liberdade e sim já com um excesso desenfreado de poder fazer aquilo que se quer, completamente fora dos padrões das outras pessoas, não é? Digamos assim, não é isso aqui que eu estou a falar. Por fim, temos na página 184, portanto, na página 185, desculpa, temos o que Raymond Aron vai falar, as duas grandes oposições entre Alexis de Tocqueville e Karl Marx, e temos a seguinte passagem. Tomamos como ponto de partida Tocqueville e Marx, a oposição entre as liberdades ditas formais e as liberdades ditas reais, e confrontamos confrontamos duas filosofias, uma com a outra e com a nossa experiência atual. Portanto, aqui, mais uma vez, Raymond Aron confrontando estas duas visões. E, por fim, chegamos, portanto, podemos dizer, à parte final do livro, na página 206, em que nós podemos ver, de facto, como as liberdades podem se transformar naquilo que Raymond Aron já falava de totalitarismo. Na página 206, e vai-nos falar em duas situações, portanto, o poder totalitário, tecnocrata, e o poder trava o poder. E eu vou agora ler para os meus amigos entenderem. Portanto, a ameaça suprema é efetivamente constituída na nossa época
pelo totalitarismo, o regime no qual uma organização monopolista do partido pretende ao mesmo tempo estender a sua autoridade ao conjunto da existência e recusar a qualquer outra organização o direito à existência. Uma sociedade técnica apresenta necessariamente certos caracteres a que outrora se haveriam chamado coletivistas. Os indivíduos devem associar-se para agir quer na concorrência económica, quer na competição política. São grupos que se opõem, que negociam e finalmente que chegam a compromissos. Portanto, aqui o que Raymond Aron nos fala é, de facto, o perigo de uma organização monopolística, o perigo de se tornar uma autoridade acima de todas as coisas, uma sociedade técnica que não reconhece ninguém a não ser ela própria como supremo, portanto, juiz sobre todas as coisas. E mais à frente, na outra página 207, lemos: portanto, contra a supressão de todas as liberdades, a pretexto de criar de raiz a ordem social que o nosso ideal ou a lei da história exige, não nos cansaremos de lembrar as advertências dos fundadores da Constituição Americana e o valor permanente do pluralismo graças a qual o poder trava o poder. Meus amigos, poder constituinte, poder da Constituição, muitas vezes trava o próprio poder. E hoje isso não existe. Isto não existe. Hoje, digamos assim, vemos muitas vezes instâncias, muitas vezes até transnacionais, não é? Internacionais, que muitas vezes, com as suas próprias leis, com as suas próprias cartas internas, passam por cima, digamos assim, de qualquer Estado, de qualquer Constituição. Ou seja, os próprios Estados, que muitas vezes o próprio liberalismo se opôs, não é? Tentando minimizar o mais possível o Estado, hoje até podemos dizer, como ironia, não é? Que são os próprios Estados os únicos ainda garantes de poder travar esta supremacia internacional, não é? Que é feita em nome de entidades privadas que passam por cima de tudo e de todos e de todas as liberdades. É muito interessante porque Raymond Aron faz aqui uma leitura neste livro, portanto, mais uma vez, um livro que eu tiro o chapéu entre a liberdade real e a liberdade formal, e é uma análise muito importante que, de facto, Raymond Aron nos fala na importância da visão que Alexis de Tocqueville teve e da alienação total, não é, de Karl Marx, contrapondo uma liberdade completamente diferente da liberdade que Raymond Aron faz aqui o elogio dentro do seu trabalho. Não deixa de ser um livro muito bom, ensaios sobre as liberdades. Eu recomendo o livro escrito em 1955, O Ópio dos Intelectuais, em que Raymond Aron vai fazer aqui uma crítica muito grande ao marxismo, dizendo que Karl Marx, fazendo aquela sua afirmação de que a religião era o ópio do povo, e Raymond Aron vai contrapondo, dizendo que, pelo contrário, na inteligência da esquerda, que tomou conta de todos os intelectuais praticamente franceses e na Europa, que portanto, isto se tinha tornado um ópio dos intelectuais, não é? Que essa visão marxista, neomarxista, se tinha tornado, portanto, um próprio ópio dos intelectuais, enquanto que Karl Marx contrapunde, dizendo que a religião era o ópio do povo, não é? Aqui Raymond Aron faz uma contraposição, falando do ópio dos intelectuais. Não deixa de ser um grande autor, uma grande referência também para mim, para os meus estudos. Raymond Aron, de facto, notável mesmo. Muitos autores ainda hoje em França se reclamam da sua herança intelectual, e fica aqui este livro, Ensaios sobre as Liberdades, e também O Ópio dos Intelectuais, que um dia irei fazer também, digamos assim, a apresentação no meu canal. Chegamos ao fim. Espero que tenham gostado de mais esta sugestão para nós podermos ter mais uma leitura. E pronto, não haverá muito mais para dizer. Penso que, mais uma vez, as liberdades, aquelas liberdades, principalmente as liberdades individuais dentro da ciência política, devem ser, de facto, defendidas. E é por isso, não é, que existe também o Estado de Direito e todas essas coisas que nós temos visto aqui no meu canal.
e espero que mais uma vez tenham gostado deste vídeo. Desde já quero anunciar aqui 2 grandes livros que eu vou apresentar nos próximos vídeos. Portanto, será o Estado como idolatria, atenção, que é um vídeo muito importante, vai ser um vídeo muito importante que eu peço aos meus amigos para não perderem, e o grande livro de Alexandre Delval, aqui em primeira mão em Portugal, portanto, a mundialização perigosa, que eu vou fazer aqui a apresentação do livro, aqui pela primeira vez em Portugal, o último livro de Alexandre Delval, escrito também com Jacques Sopleza, portanto, que será a não perder também, um vídeo a não perder aqui a apresentação no meu canal. E mais uma vez, um abraço para todos, espero que tenha sido mais uma vez útil para os meus amigos, e um abraço, até a próxima.